Hello, everybody. How are you people doing? I hope you are having a great time. It's me, your teacher, Isaac. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma habilidade que é um pouquinho negligenciada quando o assunto é falar uma língua estrangeira. Especificamente, no nosso caso aqui, falar inglês. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, o que passa na sua cabeça quando alguém te pergunta se você fala inglês? Não é? Ou o que é para a gente, né, falar inglês? Então, quando pensamos em falar inglês, eu acho que muito assim, de imediato, já pensamos nas habilidades da fala, não é? E também na habilidade de audição. Então, falar inglês geralmente está muito associado às habilidades da oralidade, né? Tanto o listening quanto o speaking. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de uma outra habilidade que é muito importante também. Vamos falar um pouquinho a respeito de reading, né? Que é a habilidade da leitura. E a leitura não é somente ler textos, né? Não é somente a habilidade de decodificação da escrita, mas também uma habilidade que a gente pode desenvolvê-la para lermos o mundo como um todo. Aprendemos a ler as imagens, os gráficos, os números, tudo aquilo que nos ajuda a inferir significado de um texto. E vou falar um pouquinho hoje a respeito de três pequenas ferramentas que nós podemos usar para ativar a nossa leitura, para tornar a nossa leitura mais eficiente. Vou falar um pouquinho de brainstorming, de skimming e scanning. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar um pouquinho como que funciona cada um desses termos aqui, qual o significado deles. O primeiro brainstorm, ele é muito comum em empresas, né? Quando se tem uma reunião, então as pessoas vão discutir ali um assunto, a implantação de um novo projeto, então costuma-se iniciar aquela reunião com um brainstorming, ou seja, com uma tempestade de ideias. Então, quando nós vamos ler um texto, nós também podemos ativar todo o conhecimento que nós já temos a respeito daquele assunto. E vou agora abrir uma página do jornal do New York Times e vamos ver o noticiário que está lá no dia de hoje e vamos ver como que a gente pode colocar em prática essa estratégia do brainstorm. Então, nós temos aqui deadline looming. Thousands of healthcare workers in New York get vaccinated. Muito bem. Então, como que eu posso já aplicar a minha habilidade ou a técnica de brainstorming aqui? Eu posso pensar o seguinte: dessas palavrinhas aqui, quais que eu já conheço, né? E eu creio que uma que pode nos chamar a atenção aqui seria o vaccinated. Por quê? O vaccinated, ela se parece com uma palavra em português, né? Nós temos aqui uma palavrinha cognata. Então, vaccinated, o que eu sei a respeito de vacinas? Então, eu posso, nesse momento, trazer à memória tudo que eu já sei a respeito de vacina. Então, essa aí é a técnica de brainstorming. Eu sei que as vacinas, elas começaram aí em um processo super acelerado. Eu sei que tem diferentes marcas de vacina. Eu sei que tem também uma ordem aí, né, de prioridade. Quais são os profissionais que têm prioridade para receber a vacina? Qual é a ordem também, os critérios de idade? Então, eu posso trazer em mente tudo isso que eu já sei a respeito do tema da vacina. Bacana? O outro tópico aqui é a respeito do skimming. Então, o skimming nada mais é do que a gente pegar toda a informação superficial de um texto. Tudo aquilo que é mais óbvio, aquilo que está assim mais fácil da gente compreender. Então, assim, como que a gente pode usar a técnica de skimming? Nós podemos ler o título, podemos ler os subtítulos, podemos, por exemplo, ver as imagens. Nós podemos fazer passar os olhos, assim por dizer, pelo texto. E aí, a gente já começa a ter uma ideia do que o texto nos traz. Por exemplo, aqui, esse texto fala de Nova York, ele fala
das vacinas, ele nos dá aqui um número, ó, 600 mil, alguma coisa aqui. Então, a gente vai passando o olho pelo texto e a gente já começa a ficar familiarizado com o tema, né? E aí é o seguinte, a técnica de skimming, ela é muito boa para nos ajudar a tomar uma decisão. Esse texto é um texto que vale a pena ser lido? Digamos que eu estou me preparando para escrever um artigo acadêmico ou para fazer um TCC, eu tenho que... uma das fases iniciais é a fase também da escolha de textos, né? Quais textos vão me ajudar, que vão contribuir para o embasamento do meu artigo ou do meu TCC. Então, a técnica de skimming vai te ajudar a decidir se aquele texto irá contribuir ou não com o teu projeto, com o teu propósito, né, da sua leitura. Uma outra ferramenta muito útil é o scanning. O scanning é uma habilidade que nós vamos treinar de achar pontos específicos, né? Por exemplo, precisamos de um nome, precisamos de um número. Às vezes você está fazendo um teste, por exemplo, de proficiência de inglês, e você não tem todo o tempo do mundo para ficar ali indo e voltando. Então, você pode ler as perguntas do teste e procurar no teu texto por pontos específicos. Aqui nesse texto, nós poderíamos, por exemplo, procurar por números, né? Quantas pessoas que estão sendo vacinadas, quais são as cidades, se é em hospitais, ó, nós temos aqui hospital system, se estamos falando de nursing home, se de repente seria para as pessoas que estariam lá trabalhando em casa, né? Então, a gente poderia pesquisar aqui por pontos específicos. Muito bem. Uma outra coisa interessantíssima a respeito dessas técnicas de leitura é o seguinte: eu começo a fazer a leitura e aí eu vou localizar uma série de palavras que são cognatas, que são transparentes, né? Que são muito semelhantes à nossa língua materna. Então, eu tenho que desenvolver uma prática de não traduzir o tempo todo. Porque se eu paro muito ao longo do texto, eu perco ali o fio da meada. Aí eu tenho que estar resgatando aquela informação, resgatando ali o enredo do meu texto para entender o que está acontecendo. Então, a gente evita de parar sempre que possível. Mas se você percebe que tem uma palavra que é muito importante, aí sim vale a pena consultar o dicionário. E também, às vezes, a gente para consultar o dicionário não somente o significado da palavra, não é? Mas também a pronúncia correta dela. Então, eu vou deixar aqui duas possibilidades. O Google Tradutor, todo mundo já conhece, não é? Então, nós temos aqui, por exemplo, deadline looming. Deadline também é um termo comum para quem trabalha aí em alguma empresa, né? Uma empresa multinacional. Tem muita questão do deadline, que seria aquele prazo final para você entregar alguma atividade. De repente, a palavrinha looming, você não esteja assim tão familiarizado com ela. Então, como que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui a palavrinha looming e eu vou direto lá no nosso famoso Google Tradutor e aí a gente pode rapidinho achar a tradução dela, né? Então, nós temos aqui como iminente. Então, nós tínhamos lá o deadline looming. Estamos na iminência de um prazo final para alguma coisa relacionada à vacinação. Então, a gente vai começando a juntar as pecinhas do quebra-cabeça para compor todo o significado do texto. Algo muito importante lembrar também é que a leitura em inglês, ela não é exatamente como a em português, porque nós não conseguimos o tempo todo saber os sons das palavras. E é importante que a gente, mesmo que numa leitura mental, a gente consiga fazer a leitura e você vá, na sua mente, reproduzindo os sons ali do texto. E para isso, a gente pode usar uma outra ferramenta muito bacana, que é essa aqui, ó, Free Text to Speech Online.
Então, a gente pode. Aí você pega lá o texto que você quer e você copia esse texto e você vem para cá e você cola aqui, ó. Então, eu dei lá um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E a gente pode ouvir aqui o texto, só clicando neste botãozinho aqui. Muito bem. Eu não sei se você conseguiu ouvir aí. Eu vou só ativar uma funçãozinha aqui. Eu acho que vai ser possível você escutar novamente. Deadline looming. Thousands of healthcare workers in New York get vaccinated. Very well. Então, essa é uma maneira de você treinar aí a sua leitura. Então, são algumas dicas práticas, mas que podem te ajudar a conseguir aí ler com mais eficiência. Recapitulando, usando as técnicas de brainstorming para ativar todo o seu conhecimento a respeito daquele texto, usando o brainstorming para passar os olhos ali pelo texto e ver se de fato aquele texto vai ser interessante para o seu propósito, e depois o scanning, que é aquela habilidade de achar pontos específicos lá dentro do texto, para achar informação específica. Espero que essas dicas possam te ajudar. See you, hugs. Bye bye.